Com a ajuda de Deus, abra a sua palavra, a sua Bíblia. Meus irmãos, nós passaremos para outro ponto deste assunto que nós estaremos, ou que nós estamos caminhando com eles. O próprio apóstolo Pedro, ele acrescenta com motivação contínua para uma vida de santidade. Nós falamos semana passada sobre a santidade. Discorremos algumas coisas e hoje, com a ajuda de Deus, nós prosseguiremos. Está feita com os versículos de número 17 a 21. Nós temos um ponto muito importante que a leitura ela nos traz nesse versículo 17, que diz: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu me lembro que nosso saudoso pastor José Antônio dos Santos, muitas pessoas diziam que ele era pai dele. Aqui está o meu pai, aqui está o meu pai. E ele disse certa vez, me lembro muito bem, como é que muita gente diz que é meu filho e é desobediente a mim. Então, nós temos aqui um texto semelhante. Jesus, na pessoa do seu Espírito Santo, inspirando o apóstolo Pedro, ele diz: se invocais, ou se chamais, se clamai por Pai aquele que sem acepção de pessoas. É interessante, irmãos, aqui esse texto, que o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, nessa continuidade, é que temei a Deus, era o que Pedro estava dizendo para os crentes que estavam naquelas regiões pertencentes ao Império Romano, que estavam sofrendo. E ele disse: temei o descontentamento de um pai que é juiz imparcial. Descontentamento quer dizer desprazer. Não é prazer de Deus, jamais, tratar aqueles que a Ele pertencem de forma que o mundo venha se gloriar. Deus, Ele não tem prazer nisto. Deus tem prazer em recompensar. Deus tem prazer em investir. Deus tem prazer em manter comunhão. Deus tem prazer desta forma. Mas Ele não tem prazer em tratar-nos de forma rigorosa por aquilo que nós fazemos. Não existe com Deus barganha. Não. Ninguém. O mundo está cheio de corrupção. As leis não são executadas por conta da corrupção. A lei é boa, mas os homens se corrompem, e por se corromperem, a lei ela deixa de ser vigorosa.
de ser colocada em prática. Agora, com Deus, irmãos, ninguém, jamais, ninguém barganha com Ele. Deus não é comprado. Se alguém está mal e diz, olha, eu estou assim com Ele, não está. Porque se Deus for assim, a sua palavra não é a verdade. Se Deus fizer agir injustamente conosco, Ele não é um Deus fiel, não é. Como por exemplo, um dia um moço me chamou, tem uma loja, e ele me chamou e disse, ore por nós, que nós estamos em construção. Estava fazendo uma grande reforma, ore por nós. E outra vez que eu passei, ele disse, olha, ore por nós, porque o inimigo está furioso. Foram denunciar e a nossa obra, ela ficou parada agora. Mas ore, porque o inimigo está furioso. Não, irmãos. Não é o inimigo que está furioso. É a gente que está trabalhando de forma irregular. Existem os órgãos competentes que existem para regular tudo isto. Então, ele estava fazendo de forma irregular e pedindo as orações dos irmãos para fazer as coisas irregulares. Alguém viu e denunciou, o próprio órgão passando, percebeu e foi lá e disse, está parada a obra até que você venha regular tudo isso aqui. Não é o inimigo, não estou sendo a favor do inimigo, irmão. Eu estou dizendo que não é o inimigo, é que as coisas são feitas de forma errada. Então, com Deus, irmãos, nós não barganhamos. Deus é justo naquilo que Ele faz. Por esta razão, como crente, nós temos que ser bem melhor, para que quando alguém venha nos acusar, não seja de verdade. Conheci um pastor que ele dizia, olha, que alguém fale de você, porque não vai parar de falar, mas quando falar, fale mentira. Quando falar, fale mentira. Então, andar direito, disse quem anda direito, irmãos, tem razão, está com a razão. Bendito seja o nome de Jesus. E o apóstolo Pedro, irmãos, passa da santidade dos salvos para a reverência que eles devem prestar a Deus, que é a segunda marca dos que recebem a salvação. Deus, o nosso Pai, Ele é com certeza nosso Pai, mas também Ele é juiz. Somos filhos da obediência, porém isso não nos dá imunidade para vivermos desatentamente. Deus não é condescendente, nem mesmo com os pecados de seus filhos. Um escritor, por nome de Homer, ele diz que Deus tem filhos, mas não tem favoritos. Não podemos faltar com a reverência a Deus, porque por algumas razões que vamos mostrar a seguir. É interessante aqui, eu achei muito importante isso aqui, que este escritor, ele diz que Deus não tem filhos, que Deus tem filhos, mas não tem favoritos. Irmãos, nesse pouquinho de gente, nesse número que temos aqui hoje, imagine se Deus, Ele não fosse justo, Ele não fosse leal com aquilo que Ele é. Não é para comigo, é naquilo que Ele é, porque está escrito que Deus é fiel, custe o que custar. Se nós formos infiéis, está escrito que Ele permanece fiel. Ele não pode negar aquilo, irmãos, que Ele é, os atributos naturais de Deus, ou os atributos incomunicáveis, irmãos, eles são verdadeiros e ninguém pode tirar. A Bíblia diz que Deus é fiel. Acredite, irmãos, que o sangue dá na canela, como alguém disse, mas Deus, Ele permanece fiel. Irmãos, tudo aqui pode mudar, mas existe um atributo de Deus que é imutabilidade. Deus não muda. Acredite plenamente. Quando chegar na sua mente, mas Deus está sendo melhor para fulano de tal do que para mim. Não, isso não pertence a Deus. Deus não é esse tipo de pessoas. Esse tipo de pensamento, irmãos, ele é negativo.
Ele não pode nos alimentar. Confie completamente. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus, Ele é imutável. Ele não muda. Ele não muda. Se alguma coisa está acontecendo na vida de alguém, é Deus quem está agindo, aparentemente Deus está agindo injustamente? Não. Aparentemente pode ser na visão, na ótica humana, mas Deus está agindo justamente, perfeitamente, corretamente. Então, se Ele está me corrigindo, eu tenho que baixar a minha cabeça e dizer: Deus, faça a sua vontade. Só faça uma coisa: me dê as devidas condições para eu suportar, porque eu sozinho não consigo. O profeta foi a Davi e disse: Deus tem 3 propostas para você. Dessas 3 propostas você pode escolher uma. Ele disse: eu não quero nenhuma das 3. O que é que você quer? Eu quero cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, pode ser até pior. Pode ser até pior, mas é Deus quem está tratando. De ser melhor também não, irmãos, porque o peso de Deus sobre o ser humano é muita coisa, irmãos. Mas se Deus está fazendo, baixe a sua cabeça, se deite e diga: Deus, pode bater. Quem está vivendo isso diz: mas se eu dizer um negócio desse, pensa que isso é fácil? Não é fácil não, mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Que a gente só quer que Deus haja quando tudo for 1000 maravilhas, só alegria. Não, irmãos. De acordo com o texto aqui, Deus não é imparcial naquilo que Ele faz, naquilo que Ele age. Diz que Deus julga segundo a obra de cada. Então, irmãos, não podemos faltar com a reverência ou com o temor a Deus por algumas razões. Número 1, o julgamento de Deus, ele é perfeito. Eu coloquei aqui, estava até conversando com o presbítero Miguel, a palavra temor, ela é abrangente. Ela pode também ter a ideia de medo. Com relação a Deus e nossa obediência a Ele, o temor, ele é muito importante para a nossa vida. E o que é temor? Temor é um sentimento de respeito e obediência a Deus. Não é medo, não é ter medo de Deus, não é entender que Deus seja um terror para nós. Não, Deus é bom, irmãos, e Ele é bom em tudo. Deus é bom para conosco. Então, ter medo de Deus, ficar tremendo de medo de Deus, como se Ele fosse nos matar, nos destruir, não, de forma alguma. Temor é ter respeito a Deus. Onde estiver, eu respeito Deus. No meu trabalho, eu devo respeitar Deus. Pode ser que os meus colegas, pode ser que o meu patrão, ele não goste de mim, por conta do meu temor a Deus. Não importa. O importante é que eu temo ao meu Deus. Na sociedade, eu devo respeitar Deus. Custe o que custar. Melhor Deus do que as coisas aqui. Irmãos, em primeiro lugar, se o julgamento de Deus é perfeito, Deus não faz acepção de pessoas. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos iguais perante Deus. Como disse antes, a princípio, nós podemos até achar, mas, irmãos, Deus, Ele nos trata iguais.
Deus tem um tratamento que não fere nenhum dos seus atributos, não fere aquilo que Ele é. Pense num ser que não tem um pingo de culpa em nada. Tem homens aqui e mulheres que lutam para viver uma vida irrepreensível. Não é perfeito, mas irrepreensível nas suas limitações. Isso faz parte da imagem de Deus no homem. Uns lutam para ter um equilíbrio, outros não lutam e vivem uma vida desregrada. Mas, irmãos, isso é um reflexo daqueles que lutam por uma vida irrepreensível com o caráter de Deus, com aquilo que Deus é. Então, irmãos, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele trata todos os seres humanos iguais. O próprio pecador, irmãos, não tem de que se queixar de Deus. Não tem. Alguém quer se queixar, alguém quer reclamar, reclame de si próprio, está escrito na Bíblia. Mas Deus não. Se eu estou pagando caro alguma coisa, é porque eu estou devendo. A culpa, ela é minha, de Deus, nada. Eu tenho um versículo aqui para ler com os irmãos, que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3 e versículo 28, que diz assim: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ninguém pode sorrir do outro. Não, jamais. Porque todos nós, perante Deus, somos iguais. E se nós aqui tratarmos alguns dos nossos irmãos com desdém, irmãos, nós prestaremos contas a Deus. É o que o texto quer dizer para nós. É o que Pedro está dizendo para nós. Ora, se nós invocamos como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, com respeito, respeitando a vida do outro, respeitando o lugar do outro, considerando todos. É isto que Pedro, ele quer dizer. Então, para Deus, não há raça. Para Deus, irmãos, independe de cor, classe social ou nacionalidade, Deus nos ama de forma igual e trata a todos de forma idêntica. É por isso que nós prestaremos contas diante de Deus. E veja bem, irmãos, tem um texto muito mais sério da Bíblia a esse respeito, como por exemplo, Tiago. Ele nos chama a atenção, irmãos, quando no capítulo 2 e versículo 1, atente para isso e pode abrir a Bíblia e guardar este versículo bem direitinho no seu coração e na sua mente. Versículo 1 do capítulo 2 da carta a Tiago, de Tiago, que diz: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eu entendo com este texto aqui, que se eu faço acepção de pessoas, e olhe que isso é grave, irmãos, e olhe que isso é grave, está dizendo que se eu faço acepção de pessoas, eu não sou obediente à palavra de Deus. A minha confissão, porque esta fé não é crer, é a minha confissão. É a minha confissão. É o que o cristianismo exige que eu seja. É a minha confissão, é a fé que eu prego.
É o que eu creio, é a minha confissão. Aí diz: meus irmãos, não tenhais a confissão de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não lembro que está, se não for memória, com 3 semanas que eu falei aqui sobre a vida cristã. Ela é educada pela palavra de Deus. Irmãos, sabia que Pedro está nos educando aqui? Eu estava analisando, irmãos, como as coisas de Deus são sérias. Como, por exemplo, meus amados irmãos, quando Pedro estava escrevendo esta carta, estava escrevendo para alguém, irmão, que não estava festejando, não. Não era um aniversário de um departamento, não era uma grande festa, era um povo em sofrimento. E ele pregando isso aqui, irmão, dessa forma, somente para crente essas coisas. Se fosse eu, dizia, além do peso, outro peso para mim, eu já não aguento mais. Mas Pedro, ele estava confortando e também estava mandando uma palavra de disciplina. Não era excluindo, não era disciplinando as pessoas, mas disciplina no sentido de ensinar a eles que aquele sofrimento, da forma que estava sobre eles, mas que fosse de ensino para eles e a manutenção da sua fé em Cristo Jesus. E graças a Deus, irmãos, aparentemente nós não temos um Estado que está nos perseguindo assim como eles estavam sendo perseguidos pelo governo da época. E era sofrimento mesmo. Mas ele diz aqui que os irmãos daquela região, daquelas regiões, eles não fizessem acepção de pessoas. Porque Cristo, ele julga justamente, o seu julgamento, ele é perfeito. Disse que por isto ninguém, por ser pregador, por ser cantor ou qualquer outra coisa, não deve se achar superior aos demais. Não, de forma alguma. Numa igreja há pastores, há evangelistas, há presbíteros, há diáconos, há obreiros. Mas, meus amados irmãos, para que haja ordem e organização na casa de Deus, mas não quer dizer que os membros estão aquém. Para Deus, irmãos, isto aqui é um investimento de responsabilidade. A minha responsabilidade apenas é maior do que a dos irmãos, mas eu devo ser consciente que sou igual a todos os irmãos. Ninguém não pode jamais ter medo de chegar a mim, ou pensando que eu sou melhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que nenhum dos irmãos e irmãs aqui. Nós somos iguais se nós quisermos chegar nos céus. Não, eu não sou melhor. Eu me alimento do que os irmãos se alimentam. Eu visto do que os irmãos se vestem. Não é nada melhor. Somos todos iguais nisso aqui, irmãos. Imagine quando Deus olha para nós como seres humanos. Todos nós. Olha, pode ser que aqui tem alguém que tenha mais dinheiro do que outro. Mas, meus amados irmãos, em termos de personalidade, de ser humano, de caráter, irmão, Deus olha para nós de forma igual. É assim. Dinheiro, bens aqui, isso é passageiro. Isso é passageiro. Um dia isso tudo aqui vai ficar. Agora, a nossa vida, irmãos, ela tem valor. O mais simples que tiver aqui, para Deus. E se ele for e ela for fiel a Deus, tem muito mais valor do que aqueles que não são fiéis a Deus. Irmãos, um dia nós prestaremos contas daquilo que nós fazemos com os nossos irmãos, ou com qualquer outra pessoa, mesmo que não seja do convívio cristão.
Mas claro, nós estamos pregando para os cristãos, nós estamos pregando para nós. Então, quem quiser, meus amados irmãos, que é uma área muito difícil, você sabia? É muito fácil alguém dizer assim para outro: olha, aquela pessoa, está vendo aquele maluco? Aquilo não presta não. Olha a cara dele, olha a cara dela. Tu vê como ele chega, tu vê como ela chega. Cuidado. Sabia, irmão? Coitado e a coitada fica até desconfiado. Olha, está vendo como ele está desconfiado? Mas ele está desconfiado pelo que ele está percebendo já. Coitado e coitada. Aí, irmão, desiste, vai embora. Irmão, vamos pagar caro por isso. O coitado e a coitada já está desconfiado e desconfiada porque está vendo o zum. Está conversando e eu estou olhando mesmo. Olha a cara dele. Olha a cara dela. E quando termina o culto, ó, sai da cabeça. Coitado, e se ficar, fica pior. Se ficar, é pior. Irmãos, é misericórdia mesmo, irmão. Ok, irmãos? E, meus amados irmãos, nós vamos prestar contas a Deus por tudo isso. Vamos prestar contas a Deus por conta dessas coisas. Nós precisamos ter muito cuidado, porque nós vamos ser julgados mesmo como igreja. Mesmo como igreja. Pode ser algo que não seja para a condenação, mas, irmãos, seremos julgados. Nós temos vários textos na Bíblia que falam disso. Como, por exemplo, nós temos aos Romanos capítulo 14 e versículo de número 12. Eu queria que se alguém achar primeiro do que eu leia. Aos Romanos 14 e 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha, muito obrigado, meu querido. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela nos orienta a nós tratarmos as pessoas com igualdade. Irmãos, a Bíblia diz que os injustos não permanecerão na congregação dos santos. Mas isso é uma coisa que não sou eu quem resolvo, não. O próprio Deus é poderoso para tratar dessas coisas, irmãos. Sabia, irmão? Porque o nosso julgamento, ele não é perfeito. O nosso julgamento, ele não é justo. Nós podemos tomar decisões precipitadíssimas e custa caro para nós. Hoje eu saí de casa para ir comprar uma caixeira e quando ia retornando, 3 jovens estavam conversando e uma delas disse: igreja. Olha, existem igrejas que estão ali, sabe para quê? Para fazer julgamento, rapaz. Eu ouvi isso, para fazer julgamento da gente. Está vendo? Eu não posso fazer uma tatuagem no meu corpo. Eu não posso. Se eu fizer, vão estar lá para julgar. Dá vontade da gente parar. Aí é por isso que tem hora que a gente é ruim. Parar e dizer: não, rapaz, não precisa se preocupar com isso não. Procure a igreja do seu gosto. Porque aí não são questões de julgamento, são questões de ensinamentos, são questões doutrinárias. É o cuidado pela semelhança às coisas do mundo. Aí é outra coisa. Então, pensar dessa forma não, porque a igreja não é uma instituição humana, a igreja é uma instituição divina. E os ensinamentos para a igreja tem sim. Tem. Então, meus amados irmãos, vamos prosseguir aqui. O versículo ele continua dizendo: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Devemos obedecer aos ensinamentos e mandamentos do Senhor e também respeitá-lo. Pois o princípio da sabedoria é o temor a Deus.
O princípio da sabedoria diz que é o temor a Deus. Quer sabedoria? O caminho é o temor a Deus. A fonte que faz jorrar a sabedoria, a base dela é o temor a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7 nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso quer dizer que se eu não tenho temor a Deus, eu não aceito nem a instrução e nem aceito o conhecimento. Então eu sou tido como louco. Os verdadeiros ensinamentos que nos trazem instrução, irmãos, é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa instrução, é ela que nos instrui, é ela que nos fortalece, é ela que nos anima, é a palavra de Deus, irmãos, que nos alimenta. Bendito seja o nome de Jesus. Está escrito, irmãos, na própria carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, da primeira carta, que todos nós somos forasteiros. Diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Temer a Deus, irmãos, é em primeiro lugar entender que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros, que este mundo é apenas uma passagem. Nós estamos aqui como passageiros, nós não estamos aqui como moradores, estamos aqui, irmãos, como forasteiros, como peregrinos, como passageiros. A qualquer momento o Senhor pode nos chamar para a nossa cidade real, a nossa cidade prometida, o nosso lugar que Ele preparou para nós, que não é aqui. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, irmãos, diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, mas estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a carne, ela luta para que nós não venhamos temer a Deus. A carne, ela luta, irmãos, para nós não respeitarmos a Deus. Os dias são difíceis. Nós temos hoje muitas coisas dentro de casa que podem nos desviar de Deus. Nós temos sim. Se nós não dermos prioridades a Deus, se nós não lutarmos para temer a Deus, irmãos, a carne, ela vai nos puxar para o mal e vai destruir. Tem muita gente, irmãos, que está sendo destruídos dentro da própria casa. Isso é marido, isso é mulher, isso é filhos, dentro de casa, perdendo a salvação. Mas se tiver, irmãos, o santo temor de Deus no coração, ele vence, irmãos, a tudo e a tudo. Aqui diz que é uma luta da carne e do espírito. É uma peleja. É uma peleja diária. É uma peleja que é diária. Todo dia nós temos esta batalha para batalharmos. Nunca pensemos que quando chegar amanhã do outro dia será tudo mil maravilhas. Não, de forma alguma. Jesus disse que basta cada dia o seu mal. Então nós temos que estarmos na expectativa de que o que nos aguarda aqui são tribulações, são lutas, e como Paulo disse, são prisões e tribulações. Diariamente aparecem para nós, todo dia aparece uma diferente da outra, e elas vêm para destruir a nossa alma. Mas, meus amados irmãos, se nós tivermos o temor de Deus no nosso coração,
nós triunfaremos. Nós seremos vitoriosos. Vitoriosos para enfrentar outra batalha ou uma nova batalha. Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmãos, diz que procurar viver uma vida de santidade, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que pensar nisso. O temor de Deus, ele causa exatamente isto que o apóstolo Pedro está tratando, a santificação. E no capítulo de número 14, ou 12 e 14 da carta aos Hebreus, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos pensar nas coisas que são de cima. Isso é fácil? Não. Mas fácil é pensar nas coisas daqui de baixo. É fácil demais. E quando elas são boas para nós, irmãos, aí é que é melhor ainda. Aí nós nos deleitaremos muito mais. Nós vamos nos deleitar muito mais. Mas, meus amados irmãos, se nós quisermos viver uma vida de santidade diante de Deus e o temor no nosso coração, nós buscamos: Senhor, me ajuda, a minha mente está voltada para Ti, não me esquecer de Ti, porque os momentos difíceis chegarão. E o salmista, ele disse: eu guardei a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra. Tem que estar pensando nas coisas que são de Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1 a 13, irmãos. É bom que nós observemos aqui. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha, irmãos, primeiro ele começa dizendo: porque ou porquanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai. No número 2 ele diz: se você busca, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículo 3: porque já estás mortos. Já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É difícil, mas não é impossível. Para pensarmos nas coisas que são de cima, em primeiro lugar, o que é que nós devemos fazer, irmãos? Nós precisamos buscar. Em vez de nos preocuparmos com as coisas aqui desta vida, devemos nos preocuparmos com as coisas que estão em cima. Buscai as coisas que são de cima. E quando nós buscamos, irmãos, as coisas de cima, nós nos aproximamos. O que é isso? Buscar é nós fazermos o quê? É nós buscarmos a Deus. É nós dizermos para Deus tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Deus, eu preciso melhorar espiritualmente. Deus, me socorre. Estás vendo, a luta está muito grande. A luta, a minha carne está batalhando constantemente. Eu estou sentindo uma sensação para pecar. Jesus, tu estás vendo? Eu estou querendo pecar, Jesus. Jesus, me socorre. Jesus, me ajuda. Irmãos, e Jesus ajuda, irmãos. Jesus socorre, meus amados irmãos. Está escrito que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Agora nós queremos nos lembrar mais das coisas materiais, irmãos. A luta está cobrindo a gente. O nosso pensamento está aqui só embaixo. E a nossa oração é: Jesus, eu preciso disso aqui, Jesus. Eu preciso disso aqui, Jesus. Eu preciso disso aqui, Jesus. Jesus, eu preciso disso aqui. Aí, irmãos, o que é que acontece? É acumulado somente as coisas mas se eu busco, aí a Bíblia diz que eu penso nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra.
Bendito seja o nome de Jesus. Quando o crente tem o temor de Deus no coração, irmãos, ele faz isso, ele busca as coisas que estão em cima e não as que estão embaixo. Bendito seja o nome de Jesus. O sábio Salomão, na sua vida, ele esteve no alto do topo, mas também como ele desceu ao mais baixo, ao mais profundo da vida. E quando ele desce ao mais profundo daqui, irmãos, e ele se sente mergulhado num poço sem saída, lá ele aprende uma lição. E no último livro, que é exatamente Eclesiastes, o último capítulo e os últimos versículos, ele traz uma lição que ele aprendeu lá no fundo do poço, irmãos. E eu quero compartilhar com você. Eclesiastes, o último capítulo e os últimos versículos, que eles dizem assim, irmãos. Versículo 12: e demais disso, filho meu, atenta, estejam atentos, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. E o último versículo diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Até parece que o apóstolo Paulo estava tomando estas palavras, essas lições de Salomão para nós. Tudo que se tem a fazer, o segredo é: teme a Deus e guarda a sua santa palavra. Meus amados irmãos, número 2 diz que fala-nos da redenção de Cristo, que são os versículos 18 a 20. E eles dizem: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. A redenção, irmãos, ela é resultado do amor de Deus. Isso quer dizer que no seu coração existe um amor incomparável de Deus. Existe essa marca, que é exatamente a salvação. E nós recebemos a salvação, irmãos, pela redenção de Cristo, que foi oferecido e derramado pelo sangue do Cordeiro. Ou o seu sangue, ele foi derramado para nos trazer a redenção. Bendito seja o nome de Jesus. E meus amados irmãos, esta é a garantia, é real. Jesus, ele veio a este mundo, ele nasceu, ele sofreu, mas ele morreu, oferecendo-se em meu lugar e nos dando assim, irmãos, a nossa salvação. Essa é a garantia do seu grande e eterno amor. Número 3, meus amados irmãos, disse que é a fé em Deus, que é o último versículo. E o último versículo ele diz assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. É interessante aqui que o versículo ele diz assim: e lhe deu glória. É como se Deus estava dando glória, como nós damos glórias aqui. Não é bem assim. Nós encontramos aqui no plano da salvação que Jesus, irmãos, ele se fez carne, ele se fez homem, e como homem, ele foi um homem perfeito, foi um homem que em tudo agradou a Deus. Está escrito, irmãos, que Deus ele falou e disse: este é o meu filho amado, em quem
está todo o meu prazer. Os irmãos sabiam que se nós formos fiéis a Deus, semelhantes a Cristo Jesus como homem, os irmãos sabiam que Deus ele pode se alegrar em nós. Deus se alegrar, irmãos, com o nosso bom testemunho, com a nossa vida diante de testemunho. Os irmãos sabiam. Irmãos, a vida de Abel foi louvada por Deus, porque ele foi um homem justo. A vida de Enoque, irmãos, ela foi uma vida que agradou a Deus. Deus se agradou de Enoque. Irmãos, Deus se agradou de Noé. Deus se agradou de Abraão. Deus se agradou de Isaac. Meus amados irmãos, Deus se agradou de Moisés. Deus se agradou de Josué. Meus amados irmãos, ainda existem homens e mulheres que Deus ele se agrada deles aqui na terra. Todos os tempos eles foram difíceis, nenhum tempo foi fácil para aqueles que temem a Deus. Nunca houve um tempo melhor para se temer a Deus. Todos os tempos foram difíceis, mas houve homens e houve mulheres, houve jovens, houve adolescentes que agradaram a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E nós fomos chamados nesses últimos dias para agradar a Deus. Bendito seja o seu nome. Glória a Deus. Deus, irmãos, ele não é uma entidade. Deus, ele não é um ser abstrato. Deus não é um ser indefinido. Mas Deus é aquele que atua com poder na história, que é aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. O próprio Pedro, ele volta aqui a nos lembrar, no versículo 3 do capítulo 1: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E meus amados irmãos, o texto continua dizendo: e lhe deu glória. O versículo 11 do capítulo 1, irmãos, ele também nos diz o seguinte: indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. É interessante isso aqui, irmãos, quando nós olhamos para o versículo que ele diz. Esse indagar aqui, irmãos, diz procurando saber. Procurando saber, o versículo 11, procurando saber que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Em quem? Nos profetas, no Antigo Testamento, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir. Então eles disseram que o Messias, ele iria sofrer. Como também, irmãos, o texto diz: e a glória que se lhes havia de seguir. E o versículo de número 21, ele diz: e lhe deu glória. O que é que quer dizer aqui, e lhe deu glória? Está dizendo, irmãos, que o homem Jesus, ele sofreu, havia profecia e se cumpriu sobre o seu sofrimento, sim. Ele foi sofredor, a Bíblia diz que ele foi sofredor por conta de nós, e se doou por nós. Mas a Bíblia diz que como homem, a sua obediência a Deus, ela foi louvada de tal forma que Deus o exaltou. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome.
Meus amados irmãos, o seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus, ele é digno de ser exaltado. Como um homem, Jesus, irmãos, ele cumpriu tudo que havia determinado por Deus no seu trato para que fosse realizado. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas Deus o exaltou. A Bíblia diz: e lhe deu glória, ou seja, Deus o exaltou. Foi Deus mesmo, o Pai, que o exaltou. Irmãos, imagine quando nós exaltamos a Deus de coração, a nós é retribuído uma alegria. Quando nós adoramos a Deus de verdade, em espírito e em verdade, quando nós nos doamos à adoração, irmãos, como esta carta é maravilhosa, como esta carta é linda, irmãos, como ela nos ensina. E nós pregamos aqui sobre o louvor a Jesus, sobre o louvor a Deus. Irmãos, o louvor é algo importantíssimo para a vida da igreja. Esse elogio que nós damos, irmãos, ele é tão gratificante quando ele é de coração, que nós sentimos uma alegria jorrar. Olha, quando você dobra o joelho e você diz: elogia a Deus. Meu Deus, eu não tenho a quem te comparar. Como tu és sublime. Irmãos, esse olhar é um olhar de Deus. Nós humanos, irmãos, nós somos limitados demais para olhar para Deus e dizer o que Deus é. Mas, irmãos, quando o Espírito Santo ele está em nós, ele faz a gente ver Deus direito. Não completamente, mas, irmãos, aí o Espírito Santo nos ajuda a elogiar a Deus. Oh Deus, eu não tenho palavras como tu és sublime, como tu és glorioso, como tu és maravilhoso. Eu não tenho palavras para te louvar, eu não tenho. São essas que estão sendo proferidas pela minha boca, Senhor. É sério, irmãos, quando nós fazemos isso, irmãos, nós recebemos uma graça de alegria no nosso coração. Irmãos, a oração passa rápido, porque nós estamos elogiando aquele que é digno de verdade. Aleluia. Deus é incomparável. Deus é incomparável. Fique de pé, irmãos. O meu Deus, o seu Deus. O apóstolo Pedro, ele disse, irmãos, ele disse que Deus lhe deu glória, Deus lhe exaltou. Imagine a exaltação de Deus, irmãos. Se a nossa, quando o Espírito Santo nos eleva, ela é gloriosa, irmãos, imagine Deus, o Pai, exaltando Jesus. É porque o tempo não nos permite, irmãos, mas nós poderíamos entrar agora em vários textos, Deus exaltando a Jesus. Mas só de deixar aqui, irmãos, como os crentes daquela região romana estavam em sofrimento, e a eles foram levadas essas escrituras, esta escritura, para que eles pudessem se alimentarem dela. E aqui, irmãos, nós concluímos esta parte aqui, dizendo que Deus deu glória a Jesus. Deus deu glória, glorificou, elogiou a Jesus, exaltou a Jesus, irmãos, em meio aos sofrimentos. Eu não sei como aqueles crentes, eles ficaram quando esta carta foi lida para eles. Mas, irmãos, o meu coração está fervendo com palavras boas. Porque Pedro me ensina, Pedro nos ensina também a nós, mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio a calamidades, mesmo em meio a grandes bênçãos, ele nos ensina a elogiar, a exaltar a Jesus. Jesus, irmãos, ele é digno de louvor, Jesus é digno de glória, Jesus é digno de exaltação. Bendito seja o nome de Jesus. Quando nós nos reunirmos, tenhamos cânticos, tenhamos, ó irmãos, salmos de louvores ao nosso Deus, ele é digno. Os conjuntos que se preparam para cantar, cantem louvando a Deus de coração. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus, para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao santo nome de Jesus para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus queridos, que Deus nos ajude
e que Deus nos abençoe a nós, irmãos, obedecermos a orientação de Pedro, a temermos a Deus, temer a Deus e dar glória a Deus. Que Deus abençoe no precioso nome de Jesus. Receba esta palavra, leve para você e seja edificado no nome de Jesus.